Alô, boa noite. Estamos de volta para mais uma curtinha do professor, nessa segunda-feira quentíssima lá nos Estados Unidos. Elon Musk está liderando uma cruzada para pedir aos legisladores americanos que abram processos de impeachment contra juízes que deixaram a Constituição de lado para se tornarem ativistas políticos do Partido Democrata. Isso ganhou força depois que um juiz ativista chamado o Juiz de Obama proibiu Donald Trump de deportar ilegais. Mas ilegais, 200 deles, venezuelanos ligados ao trem de Aragua, que já estavam em águas internacionais, acabaram pousando suavemente em El Salvador e já estão muito bem acomodados nos hotéis de Bukele. Mas isso só aumentou o ódio da esquerda contra Elon Musk e também contra a decisão do presidente de deportar os ilegais, principalmente os violentos. Esse é o clima nos Estados Unidos agora. Em relação ao juiz de Obama, esse senhor que aparece na tela, James Boasberg, as coisas estão se complicando e muito para ele. Depois que ele assumiu uma briga direta com o presidente dos Estados Unidos, desautorizando as ordens de Trump, a fiscalização sobre o passado do juiz começou. E só o que tem mostrado é que ele há muito tempo está praticando a caneta ativista do lawfare. Vejam só, o último que se sabe agora foi levantado pelo Gateway Pundit hoje. Diz o seguinte, uma matéria longa, lá pelas tantas a matéria diz o seguinte: esse juiz de Obama, que está entrando com ordens de requalificação para manter membros de gangues venezuelanas longe da prisão, trabalhou diligentemente para prender todos os réus do 6 de janeiro, naquele protesto e invasão do Capitólio, usando uma acusação falsa que acabou sendo anulada pela Suprema Corte. Bem, aí a matéria faz uma retrospectiva de outra matéria publicada por Julie Kelly, que dizia: James Boasberg, juntamente com 16 juízes de Washington, aprendeu o uso ilegal, ou está fazendo uso ilegal, do Estatuto de Obstrução de Fraude Corporativa contra os manifestantes do 6 de janeiro. Ele presidiu 70 casos, J6, tanto de confissões de culpa quanto de condenações em julgamento. Em quase todos esses casos, Boasberg impôs pena de prisão, mesmo a pequenos infratores ou pequenas infrações de deslize no Capitólio. Ele enviou Sandra Wire, de 60 anos, uma mulher da Pensilvânia que não cometeu nenhuma violência no 6 de janeiro, para 14 meses de prisão federal pela acusação ilegal do Estatuto de Obstrução de Fraude Corporativa. Vejam só, 14 meses, uma senhora de 60 anos. Claro que nós temos notícias bem, digamos assim, mais duras a esse respeito, a esse tipo de condenação em outros locais da Terra, mas lá nos Estados Unidos as coisas acabam vindo à tona e têm repercussão, sim. Exigem, claro, uma postura dura agora dos legisladores. O juiz se colocou na linha de frente contra Trump e está sendo também ele alvo agora de acusações e de críticas. Ele está na vitrine. Mas a matéria continuava dizendo que, após negar várias moções de defesa, incluindo mudança de fórum, Boasberg condenou Cynthia Bellinger após um breve julgamento de 4 delitos comuns. Ele então a enviou a uma prisão federal por 4 meses. E ele também condenou a ex-policial do Departamento de Nova York, Departamento de Polícia, Sarah Carpenter, a 22 meses de prisão federal pelas acusações de obstrução ilegal, desordem civil não violenta e contravenções. E aí a matéria poderia continuar numa longa lista, mas, em resumo, em síntese, ela diz que Boasberg, um entusiasta
desse tipo de prática política através da lei, ou lawfare, criticou duramente os americanos que exerciam seus direitos, segundo a primeira emenda, em 6 de janeiro, e depois negou aos republicanos outros direitos constitucionais para garantir condenações e prisões, segundo sua vontade. Mas agora ele vai defender imigrantes ilegais suspeitos de ligação com a perigosa gangue estrangeira. Ele está dobrando a aposta, não vai parar. E aí a mídia de falsas notícias, outrora conhecida como grande mídia, bem, agora os americanos estão chamando-a de mídia de falsas notícias. Um de seus repórteres quis trollar para cima de Tom Homan, o czar da fronteira, e recebeu uma resposta simplesmente matadora. Vejam só, isso foi postado por Nick Sortor hoje no X. O repórter disse, ou melhor, quis afirmar, trollar para cima de Tom Homan, dizendo o seguinte: essa lei de deportar imigrantes ilegais e criminosos, essa lei tem 200 anos. Ou seja, dizendo, essa lei está ultrapassada, não deve ser aplicada. E Tom Homan disse simplesmente o seguinte ao repórter: bem, a Constituição é muito mais antiga do que isso e ainda a estamos seguindo, não é mesmo? Agora, voltando à questão de Musk, ele está sim pedindo para os legisladores que abram um processo de impeachment contra juízes que não usam mais a Constituição e simplesmente os seus interesses políticos. Vejam só, matéria de hoje. O senador norte-americano Chuck Grassley, republicano de Iowa, está irritadíssimo com a tentativa de um juiz federal, aquele juiz federal, de impedir voos de deportação de membros violentos de gangues vindos da América Central. Ele disse, postou hoje no X, mais um dia, mais um juiz decidindo unilateralmente a política para todo o país, dessa vez para beneficiar membros de gangues estrangeiras. Se a Suprema Corte ou o Congresso não consertarem isso, estamos caminhando para uma crise constitucional. O Comitê Judiciário do Senado está tomando medidas, disse ele. E aí Elon Musk respondeu, deu uma resposta nesse tweet do senador. Ele disse: os piores juízes, aqueles que repetidamente desrespeitam a lei, devem pelo menos ser submetidos a uma votação de impeachment, independentemente dessa votação ter sucesso ou não, disse Musk. Elon Musk, contudo, não está sozinho. Quem pensa que ele é o único a liderar esses pedidos engana-se. Ele está recebendo muito apoio de gente importante nos Estados Unidos, como, por exemplo, James Woods, o famoso ator James Woods, que publicou hoje no X. Enquanto os democratas choram como crianças furiosas e destroem Teslas em atos de terrorismo, republicanos como Elon Musk levam a iniciativa privada aos céus. Aqui estão os astronautas da SpaceX resgatando companheiros americanos abandonados por Biden. Então, quero dizer o seguinte, Donald Trump tem um imenso apoio, um esmagador apoio da maioria do povo americano, e Elon Musk, na mesma direção, tem apoio e simpatia. Portanto, esta liderança, pelo menos para pedir que juízes que não mais usam a Constituição norte-americana sejam empichados, ganha muito apoio e muita força nessa hora. Os Estados Unidos de Trump, desta era Trump, não deixará barato esse ativismo político entre os magistrados. Vamos aguardar cenas realmente quentíssimas daqui para frente, que certamente acabarão influenciando muitos outros lugares do mundo, que ainda querem salvar ou resgatar as suas democracias. Para terminar, uma investigação muito importante publicada hoje no Liberty Nation, que diz o seguinte: o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a candidata a presidente Kamala Harris
tiveram suas carreiras políticas iniciadas e impulsionadas, adivinhem por quem? Acertou, pela China. Vou ler só um pedacinho porque a matéria é longa. Harris e Nilson devem suas ascensões de carreira à mentoria de Willie Brown, ex-prefeito de São Francisco e um ícone de longa data da máquina política democrata do Golden State. Brown, por sua vez, era excepcionalmente próximo de fazedores de reis chineses na Baía de São Francisco, que foram ligados à atividade de espionagem pelo regime vermelho de Pequim. Um exemplo disso, Rose Pak, uma figura imponente na comunicação sino-americana de São Francisco. Em 2018, Jack Dorfman, membro sênior do Carnegie Council for Ethics International Affairs, escrevendo para o site O Político, descreveu Rose Pak como uma das principais corretoras de poder político na cidade, que já era famosa por fazer e desfazer prefeitos e vereadores. Ela era uma aliada-chave de Brown. E aí, puxando o fio de Ariadne, a matéria diz que Pak tornou-se especialmente próxima de Willie Brown, que a chamava de Miss Rose. Isso foi relatado pelo New York Times em 2011. Dizia o New York Times, de acordo com 4 ex-oficiais de inteligência, havia preocupações generalizadas de que Pak tinha sido cooptada pela inteligência chinesa e estava exercendo influência sobre a política de São Francisco de maneiras propositalmente benéficas ao governo chinês. Isso foi relatado também por Dorfman 7 anos depois. Pak conduzia regularmente viagens VIPs à China para oficiais políticos de São Francisco. O próprio Brown fez várias missões comerciais lá durante seu mandato como prefeito de São Francisco. E aí, nessas viagens, começam a ir pessoas como Gavin Newsom para a China. E ele passa a ter uma carreira meteórica, assim como Kamala Harris, que deveria, para o sistema, ter sido a presidente dos Estados Unidos agora, e já estava engatilhando Gavin Newsom para ser o próximo presidente. O sistema, não é? Então, seriam mais 8 anos, mas aí com uma ascensão muito grande do Partido Comunista Chinês dentro dos Estados Unidos. Já imaginaram? Pois é, eu disse de manhã que os Estados Unidos poderiam simplesmente desaparecer como um país democrático. Eles não conseguiram isso porque o loirão venceu. Mas, enfim, estava tudo pronto para isso. E agora, então, todas essas questões vêm à tona. Gavin Newsom, aliás, esteve na China recentemente e foi até criticado porque jogou uma partida de basquete com garotos chineses e chegou a cometer uma falta violenta num dos garotos lá da China, naquele jogo de apresentação. Pois é. Meus amigos, as coisas estão realmente aparecendo. O mais importante nesse caso aí é que um juiz colocou a cara à tapa para dizer o que ele fez no verão passado, ou melhor, e já estamos sabendo o que ele fez no verão passado, e para dizer o que ainda pretende fazer no futuro. É uma queda de braços dura entre um presidente eleito pelo povo e um juiz que para quem ninguém votou, querendo dar as ordens dos Estados Unidos. Nós ficaremos acompanhando isso com muita atenção, para ver como lá no norte, eles resolvem essas questões. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.